Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Sales Engagement e colocar suas metas no bolso. Sejam muito bem-vindos. Para vocês que não nos ouviram ainda, não me conhecem, meu nome é Diego Cordovez, sou um dos fundadores da MeTime, referência brasileira em Sales Engagement. O nosso software, MeTime Flow, ele entrega produtividade aos times de SDRs, para os SDRs serem mais produtivos, agendarem mais oportunidades comerciais e devolve o controle da prospecção às lideranças comerciais. Para você conhecer, acesse metime.com.br. A novidade é que nós temos uma demonstração interativa, você pode acessar o próprio software, conhecê-lo, sem nem falar com os nossos vendedores, e aí sim, se achar que faça sentido para sua operação, entrar em contato e a gente vai te retornar assim que possível. O tema do episódio de hoje são hacks de vendas complexas, parte 2. A parte 1 fez tanto sucesso e eu fui abordado em tantas ocasiões, em eventos, webinars, no LinkedIn. Cara, o seu convidado é incrível, mudou minha carreira, mudou minha forma de enxergar vendas. A gente fez entre MeTime e Plumes um evento, esse ano, o Engage, e durante o happy hour do Engage, o nosso convidado me chamou e falou: Cordô, eu tenho mais conteúdo pra gente fazer outro episódio. É claro que eu tô falando dele, o Otávio Gabi, diretor de receita da Plumes. Otávio, seja muito bem-vindo. Você ganhou em 2021 o episódio mais ouvido e era mais do que merecido a gente te trazer aqui. Eu já entrei em tantas gravações em função do Engage juntos com o Otávio, é sempre um aprendizado enorme. Otávio, seja muito bem-vindo. Teu segundo Cast for Closers, provavelmente a nossa 10ª, gravação juntos. Muito obrigado por topar mais uma. Seja muito bem-vindo. Pode ficar aí à vontade para se apresentar e dar um abraço na audiência. Beleza, fala pessoal, é um prazer estar aqui, Cordô, acho que, enfim, cara, é literalmente um prazer estar aqui, não é modo de falar, porque você ouvir um conteúdo, estudar um conteúdo e depois ser convidado para gravar e ser o episódio mais ouvido do ano, Cordô, é uma coisa, eu fiquei muito feliz, cara, não sei se você lembra, eu fiz um post, tudo, me emocionei, contei pra minha família inteira, então é muito legal estar aqui, eu tenho uma experiência de 10 anos em vendas. A gente vende um software de gestão comercial para pessoas da área comercial. Então, a gente aprende muito, Cordô. A gente escuta muito sobre gestores comerciais, sobre erros, acertos. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui são práticas de fácil aplicação com alto impacto. Acho que Legal. Isso pode definir hack, talvez. Então, vamos embora. Separei algumas que talvez sejam legais para a galera testar. Adorei a tua definição de hack. Boa prática com alto impacto. A primeira delas, cara, é completamente contraintuitiva. Tem a ver com dizer não. Dizer não e construção de confiança. Então, conta pra gente um pouquinho, Otávio, qual é esse teu primeiro hack sobre aprender a dizer não? Qual o papel disso na função aí do vendedor? Beleza. Pessoal, acho que é importante colocar uma premissa aqui para explicar esse hack, tá? O que um cliente quer hoje para comprar da nossa empresa? Ele quer encontrar uma empresa que ele confie, uma pessoa que ele confie, um produto que sana as dores que ele tem de forma segura, no sentido de isso realmente vai funcionar e eu não vou perder tempo e dinheiro, não vou perder investimento nenhum se eu aceitar e colocar esse negócio para rodar. Então, Cordô, os hacks que eu vou trazer hoje, eles têm a ver com conquista de confiança, com educar o cliente para a gente comprovar uma aderência exclusiva do nosso produto e sobre a gente gerar segurança para o nosso cliente conseguir tomar uma decisão. Se você conseguir fazer esses 3 passos, você já está muito na frente de muitos concorrentes que você tem, você pode acreditar, você vai fechar muitas vezes por causa disso. Tá? Encontrar uma forma de falar não ao hack número 1. É muito simples esse, o impacto é muito grande. Você vai falar um não para o seu cliente no começo da reunião de vendas de alguma forma, você vai dar um jeito. Nem que você traga alguma explicação que você vai dizer, olha, o cliente me trouxe uma situação, eu vou mostrar que eu entendi aquela situação de uma forma um pouco diferente e vou trazer para ele um não. Se for esse o caso, a gente não vai ser a solução adequada para conseguir atender os seus problemas, conseguir sanar o que você está sentindo hoje. Por que a gente vai falar não? Porque a partir desse momento, a gente vira uma chavinha na chave da cabeça do cliente, a forma mais rápida que tem da gente mudar a mentalidade dele para ele sentir que ele está conversando com uma pessoa que genuinamente quer ajudá-lo. E é muito mais árduo conquistar a confiança a nível de pessoas por meio de explicações e promessas do que a gente mostrando que a gente não tem medo de falar não. Se você falar não, todos os outros sims terão muito mais credibilidade. Então, dá um jeito de falar não para o seu cliente e fica olhando na cara dele, você vai ver a cara que ele vai fazer, você vai ver uma mudança clara de, meu Deus, depois de tanta reunião, depois de tanta empresa que eu estou conversando, peguei aqui uma pessoa que está realmente preocupada e não tem medo de ser sincera, de ser transparente comigo. Então, lógico, pessoal, usem de forma ética, não vai fazer isso para depois defender coisas que o seu produto não faz. Conquistem a confiança falando um simples não no começo da reunião, vocês vão ver o quanto vai mudar, o quão disposto mais um cliente vai ficar a te ouvir ao longo da reunião de vendas e acreditar nas suas afirmações.
enquanto você falava, Otávio, eu lembrei de um episódio. A gente recebeu uma ligação de um prospect no dia 31. Clássico, né? A gente vende para vendedores, a gente sofre os hacks que os vendedores sabem fazer. Então ele ligou para a MeTime no dia 31 e quem atendeu foi o Rui, na época nosso head de vendas. E acho que provavelmente a pessoa mais calma para atender uma ligação no dia 31 e não sofrer pressão alguma. E eu lembro que a conversa estava girando em torno de preço e a diferença era pequena. E ele ampliou a consciência do prospect com a seguinte pergunta: você não acha que tem muito mais envolvido do que X reais? É a plataforma que os seus SDRs vão usar por pelo menos um ano. Qual eles gostaram mais? Então, aquilo foi uma espécie de não para o cliente. Eu não vou simplesmente ignorar aqui e te dar o melhor preço que você está pedindo. Deixa eu te dizer o primeiro não aqui e dizer, olha, não vai acontecer só porque é dia 31. Você precisa pensar a respeito não do preço, mas da plataforma que você vai usar por um ano. E aquilo fez lógico que deu dia 1º, ele assinou. Ele estava buscando só uma condição um pouco melhor, mas aquele não, a meu ver, foi uma das histórias mais icônicas na nossa trajetória, e um não tão calmo e com uma ampliação de consciência tão grande para o prospect que fez, claro, a venda que provavelmente iria acontecer. Mas aquele não quebra uma imagem que a gente tem como vendedores e que a gente viu tantas vezes. A gente nos foi vendido coisas e não a gente sentiu que comprou algo, que a imagem do vendedor fica com, vão me empurrar. E quando você diz não, acho que essa cortina cai um pouco. Pô, sério mesmo que essa empresa está disposta a se afastar do negócio e esse cara acabou de me dizer um não? Se for desse jeito, a gente não gera uma parceria de sucesso. Acho que essa imagem, quando cai, te abre outras portas. Acho que tem um pouco a ver com a dica que você deu, certo? Exatamente, nessa linha, Cordoi, conquista de confiança a nível de pessoa. A gente tem que colocar um não na reunião de vendas. Não, eu não sou a solução adequada para resolver, se é isso que eu entendi, e o jogo vai mudar. Seu exemplo foi muito bom. Ótimo. Otávio, o próximo hack que você traz é também muito contraintuitivo, que é jogar um problema no meio do encantamento e resolvê-lo. Em tese, quando você olha e fala, não, meu cliente está encantado, você como vendedor pensa, eu não quero criar outro problema, eu não quero estar na frente desse encantamento. E por isso, para mim, na preparação, na escolha dos hacks, conversando contigo, foi tão contraintuitivo. Eu tô louco para saber como é que a gente gera um problema e mostra o diferencial do produto no meio do encantamento. Boa. Quem já leu Challenger Sales e lembra da historinha, aquele pitch de sucesso, vai ver que esse hack não fui eu que inventei, né? Então deixa eu dar o crédito para a pessoa e para o autor, mas ele funciona muito. Pessoal, identifica quais são os atributos exclusivos que o seu produto tem, por mais que eles sejam pequenos. Um atributo, uma feature é só uma feature, ou não estou falando de um software, ou você pode vender um produto, um serviço. O que é exclusivo na solução que você fornece? Agora, reflita o porquê que aquela exclusividade, aquele atributo é importante. Que tipo de problema ele pode resolver? Bom, esses são os problemas que você tem exclusividade de resolução e durante uma demonstração da solução, apresentando uma máquina, um serviço e o seu software, no encantamento que você está gerando no cliente, você vai gerar um problema que compromete completamente aquela entrega de solução, fazendo o cliente até se frustrar. E depois que ele entendeu por que há comprometimento da entrega de valor, não vai ser possível por conta de algum problema, a gente vai resolver aquele problema com o atributo exclusivo que o nosso produto tem. E a partir de então, o cliente vai enxergar valor naquilo que só você tem e vai passar a ignorar os seus concorrentes porque eles não conseguem resolver aquilo da mesma forma. Se você não tiver uma boa história para defender o valor desse seu atributo exclusivo, que é um problema que faça sentido, você não vai conseguir levar isso para a prática. Então, Cordô, exemplo no B2C, tá? Sei que a maioria aqui não é, mas é só para a galera entender. Eu precisava comprar um seguro viagem, eu ia para um país X, enfim, que uma das empresas que estava me cotando seguro viagem falou assim, olha, nesse país, se você desmaiar ou passar mal, ninguém vai conseguir rastrear que você está dentro do seguro, tá? A gente é a única empresa que te manda uma pulseirinha, então se você cair no chão, alguém vai ler e vai conseguir vincular e você vai ser atendido num convênio tal, que é bom, ao invés do atendimento público que não era legal nesse país em questão. Então, ela foi a única pessoa. Só um exemplinho, pessoal. Ela dá uma pulseira. Só que essa pulseira pode salvar minha vida. E ela me explicou isso no meio ali da explicação da cotação. Então, todos os outros simplesmente eram cotações de seguro de viagem, que eu estava comparando
dezenas de reais, tá? E essa pessoa me explicou por que é uma pulseirinha que ela fornece vai salvar minha vida, e lógico que ela não é mais barata, e lógico que eu comprei dela. Sim, e nesse caso, criou um problema na sua cabeça ou fez você imaginar uma possível solução, um possível problema, uma situação, é isso que eu queria dizer, e completamente mudou a sua perspectiva sobre diferenciação, certo? E já não era mais. Perceba que nesse caso ela já não estava mais igual às outras. Ela não estava na mesma mesa nem no mesmo espaço mental que ela ocupou, que os outros ocupavam contigo, certo? E essa diferenciação, esse atributo exclusivo que ela mostrou, fez a venda caminhar na direção. Otávio, eu quero puxar um outro hack aqui, que nós vendedores, anos consumindo conteúdo, vendo playbooks muito maduros de product marketing, marqueteiras fazendo isso muito bem, a gente vai lá e pensa, nós precisamos usar cases de sucesso. Aí o nosso time de marketing, eu lidero um inclusive, vai lá, monta muitos cases de sucesso, de verticais específicas, por tribos, e tu propõe aqui que a gente use como terceiro hack cases de insucesso. Como é que isso funciona na prospecção, mestre? Como é que a gente faz isso ou na prospecção ou no relacionamento ali nos diagnósticos e reuniões? Como é que a gente usa casos de insucesso para, enfim, aumentar a confiança e vender mais? Você acredita, Cordô, que caso de insucesso faz vender bem? Vou provar para vocês, tá? Hoje em dia, você conquistar confiança a nível de empresa e pessoa e você comprovar a aderência do seu produto, preferencialmente exclusiva, se possível, mas nem sempre é possível ser exclusivo, tá? Uhum. Como a pessoa da pulseirinha que me vendeu. E pessoal, estudem mesmo o atributo exclusivo, porque isso vai te diferenciar. É por isso que você sai de reuniões que você acha que você deu um show, foi incrível, você jura que vai estar no seu forecast e o cliente nem te responde mais depois de babar na sua solução durante uma demonstração. Mais do que a gente mostrar que a gente tem aderência, procura aderência exclusiva. Mas tudo bem, voltando. Conquistar confiança a nível de empresa e pessoa e comprovar a aderência pode não ser suficiente, porque a gente tem que gerar segurança para o nosso cliente. A segurança, Cordô, significa o cliente não quer poder cancelar a hora que ele quiser, ele não quer o dinheiro dele de volta. Ele quer não errar, ele quer usufruir dos benefícios e dos impactos positivos que a sua solução leva para a empresa dele, porque você deve aumentar a receita dele, reduzir o custo dele de alguma forma, e ele não quer flexibilidade contratual. Não estou falando que não ajuda, mas você vai conseguir muito mais resultados se você trabalhar com redução, com geração de segurança no sentido de eu sei que essa solução vai dar certo. Quanto maior é o investimento que o seu cliente tem que fazer em termos monetários, de tempo e de pessoa, mais é importante você gerar a segurança para esse cliente no sentido de eu sei que essa solução vai dar certo. Então, Perfeito. caso de sucesso todo mundo tem e é importante. Não, eu não sou contra os casos de sucesso, eles são importantes, eles geram confiança a nível de empresa. Os logos na home são importantes também. Você já fracassou com um cliente? Você que está assistindo, você já fracassou com algum cliente? Se você falar que não, não é verdade. Eu já fracassei, o Cordô já fracassou, e vocês todos que estão assistindo já fracassaram. E erros na hora de atender um cliente levam a gente a aprendizado para a gente aprimorar nosso produto e aprender a se desenvolver mais. Pessoal, só mostrar o lado bom da história não é bom para ninguém. Meu irmão vendeu um carro num site anunciando o carro, falando os problemas que o carro dele tinha, porque todo mundo lista o que é bom. Só que você não sabe se alguém vomitou, se tem cheiro, se teve 2 donos ou se você tinha cachorro. E ele colocou os problemas e era o único carro de 30 mil polos que estavam lá na época. E ele vendeu em 2 dias porque era o único que mostrava o lado que a gente não quer mostrar para o cliente tem que procurar por conta própria. Não dê para o cliente a lição de casa dele procurar como ele vai ficar seguro? Cadê os problemas e ameaças que existem em eu optar por você? Eu já confio em você, eu confio na sua empresa, o seu produto é aderente, mas o que eu não estou enxergando, meu Deus? Fala você para ele, não deixa ele buscar. Então, pega um caso de insucesso real. Deixa eu dar um exemplo. Vamos colocar aqui uma máquina que eu estou vendendo, ela tem um limite de processamento tal e o ambiente que ela vai ficar tem tal temperatura e que ela tem que ser conservada de tal forma. Não sei, estou falando qualquer bobagem, mas, pessoal, na hora de apresentar a proposta, fala, cara, acho importante eu trazer para você aqui, Cordô, você, no caso, meu cliente, acho importante eu trazer para você alguns casos que a gente fechou com o cliente e deu tudo errado, tá? Aconteceu isso nesse caso, aconteceu isso nesse caso, aconteceu nesse caso.
Quando eu faço isso, primeiro que eu realmente estou te preparando para que você não entre e gere uma frustração, porque eu não sei. Eu imagino que Legal. você não queira um cliente que vai te odiar daqui a pouco, ou se você fecha clientes assim, sua empresa não é sustentável. Mas então, primeiro que eu vou ventar a entrada de clientes que eu não consigo entregar sucesso. E segundo e principal ponto, eu vou gerar a sensação de segurança para o meu cliente, porque eu vou reduzir o risco que ele tem. Eu vou dar a sensação para ele de que ele já conhece as ameaças existentes e ele cumpre com essas premissas para que ele tenha sucesso. Não deixe o seu cliente fazer essa lição de casa. Você tem que contar na sua proposta comercial os dois lados da moeda. Não faz isso ser um show de maravilhas e o mundo vai ser colorido e feliz e perfeito quando você fechar comigo, porque o seu cliente sabe que ele pode ter problemas. Ele sabe que você já teve fracassos. Conta você. Não deixe ele imaginar isso, não deixe ele procurar comentários negativos no Google, não. Fala para ele. E você vai ver que isso vai te ajudar a gerar essa segurança. Otávio, enquanto você mencionava, eu postei sobre isso no LinkedIn recentemente, tá? O medo de perder o barco, FOMO, medo de ficar para trás, e o Fear of Messing Up, o FOMU, que é o medo de estragar tudo. Todo comprador, ele entra numa negociação pensando, e se der tudo errado, meu cargo tá em jogo? E no post que eu fiz, eu citei uma consultoria que a gente contratou de SEO, Otávio. Eles eram melhores do Brasil, rodei as propostas com o meu mentor, rodei as propostas com o time interno, e até hoje, eu sinto frio na barriga quando alguém pede indicação de consultoria de SEO em grupos de WhatsApp. É um assunto que nunca mais saiu na cabeça e a minha diligência com fornecedores quadruplicou. Porque foi um erro, custou muito dinheiro, custou 6 meses da empresa, custou moral do time, que depois juntou os pedaços e teve que lidar com os resultados que não vieram. Então, como comprador, pessoal, eu estou afirmando para vocês que todo mundo traz riscos, medos, inseguranças, experiências negativas prévias. Seu papel como vendedor é descobrir tudo que deu errado no passado, tratar isso, trazer essa insegurança para a mesa. Porque é o que você falou, Otávio. É tudo ursinhos carinhosos aqui. Tudo só amor, beleza, o mundo é ótimo. Com certeza, seu produto está pensando, o que eu não vi? O que eu não vi? Parece bom demais para ser verdade. O que eu não vi? Onde deu errado? E sabe uma coisa que, enquanto você respondia, me veio? Se aquele vendedor, que era o head de vendas, procurou atender a MeTime, inclusive, se ele tivesse compartilhado casos onde deu errado com clientes, eu tinha me prevenido. Eu tinha garantido que os erros que ele cometeu comigo não aconteceriam. E ele tinha aumentado a chance de sucesso comigo. E ele vendeu a maravilha que era, a gente fechou, e eles erraram com coisas básicas, e aquilo me fez mudar completamente. A imagem que eu tinha da empresa. 2, a forma como eu contratava fornecedores. E se ele tivesse compartilhado casos de insucesso, ele tinha dividido a responsabilidade comigo sobre vai dar certo ou não. Porque se eu não sabia, eu dei o meu melhor. Eu botei meu time, eu pressionei o time dele, etc. Se ele tivesse compartilhado os casos de insucesso, hoje eu pensaria, parte foi minha culpa. Parte foi eu não consegui fazer esse projeto virar. Não, hoje eu penso, foi 100% responsabilidade daquele caso. Então, olha só como essa responsabilidade podia estar comigo, comprador, certo? Então, você, vendedor, ao compartilhar casos de insucesso, isso me veio agora, você compartilha a responsabilidade também daquele insucesso com quem está te comprando, certo? E, de novo, são dois adultos na mesa. Você jogou todas as cartas, você abriu o baralho e disse, olha, em A, B e C dá errado, tá? Se eu não te perguntei, a tua empresa tem essas características aqui, é melhor parar agora. E, de novo, conquista a confiança e segue. Queria trazer esse ponto aqui, porque foi um projeto muito traumático, mudou minha forma de comprar e tem a ver com casos de insucesso. E mudaria completamente a minha visão sobre aquela empresa. E naquela época, eu imagino que você estava entre aquela empresa e outras. Se essa empresa se uma delas abre um slide e fala assim para você, deixa eu te contar os 5 principais motivos que levam uma consultoria dessa ao fracasso total, A, B, C, D, provavelmente você encontrar um despreparo seu em relação a algum daqueles pontos, ia se prevenir, contornar junto com aquele vendedor para aumentar as chances de sucesso da consultoria, descartar os concorrentes que estavam te pressionando, porque até sexta-feira é 20% off para você fechar, e um dos 5 vendedores está falando assim, cara,
Eu não vou fechar com você se não for para dar certo, sinto muito. E aqui não tem desconto. Exato, exato. Mas é isso, Cordô. Acho que sua história exemplifica muito bem. Cara, o próximo hack, Otávio, tem a ver com algo que você defende muito e eu vou te confessar que eu mudei, eu mudei o quanto eu prestava atenção depois de ver você defendendo esse ponto com muita paixão em outros webinars, tá? Então, você tem um papel no quanto eu voltei a pressionar e a cobrar internamente que os nossos vendedores tenham esse ponto, que é a propriedade técnica do vendedor, mas uma validação técnica de que aquele projeto tem chances de dar certo. Então, como é que a gente incorpora uma etapa de validação técnica no nosso processo comercial sem, a minha primeira preocupação, alongar o ciclo de vendas? Boa. Depois do encantamento, como eu mencionei, né, a gente tem o problema da geração da segurança. Então, é um caso de insucesso, ele vem nesse sentido, de eu quero gerar mais Aham. segurança para o meu cliente. Uma segunda camada e mais forte de geração de segurança, e talvez isso seja ou não aplicável para você que está assistindo a gente aqui, é você colocar uma etapa no seu processo de vendas que ela fica entre o encantamento e o envio da proposta comercial. Você tem problemas fazendo follow-up de proposta do cliente que não te retorna? Então, isso não necessariamente é porque o cliente não acreditou e gosta e confia em você e na sua empresa. E não é necessariamente porque ele não amou o seu produto, mas, pessoal, muitas vezes isso mora na lição de casa de onde que esse troço pode estar errado. O caso de insucesso é o mais fácil, rápido de aplicar, mas tem um outro um pouquinho menos fácil de aplicar, só que tem um impacto enorme, que é essa rodada de validação técnica, que você pode chamar de escopo, de alinhamento, de requisitos, de o que você quiser, que é uma reunião na qual, Cordô, a mesma figura do vendedor ou uma outra figura técnica do seu processo de vendas vai entrevistar o seu cliente com a justificativa de que a gente precisa entender se todas as premissas para sucesso daquele projeto estão atendidas e Legal. dimensionamento do projeto de instalação, de implementação, de fornecimento. De novo, eu não sei o que você vende, está ouvindo a gente aqui, mas você vai colocar para o cliente que essa reunião é importante para redução, para garantia ali da entrega de sucesso. O cliente vê valor nisso. Estica um pouquinho o ciclo de vendas? Estica. Então, com razão, esse é um ponto negativo. Aumenta um pouquinho o CAC? Aumenta, pessoal, aumenta um pouquinho o CAC. Lógico que a compensação naturalmente vem em termos de ticket e taxa de conversão, porque você vai ser a melhor opção e não necessariamente a mais barata. Então, a ideia, lógico, é compensar. Para a gente compensou e muito, muito mesmo. Então, como é que você faz isso? Nessa reunião, a gente vai problematizar a nossa venda. Então, Aham. na hora que o cliente quiser o serviço de dedetização que eu estou vendendo para ele, eu vou falar para ele, cara, como é que você espera que a gente mate os grilos se você não tem os dutos nos quais a gente coloca os venenos? Não tem como a gente colocar esse veneno aí. Então, quer dizer, se eu não pergunto para você agora, a gente vai aí, a gente faz você faz o pagamento, a gente ia separar todos os produtos, chega e não tem onde colocar o veneno, então você precisa arranjar uma forma. Quais são as suas... E o jogo começa a virar e o cliente começa a se vender para você, como você já deve ter experimentado antes. Se um cliente já começou a se vender para você no meio da venda, de não, vai dar certo sim, confia em mim, eu consigo. É porque você atingiu esse cúmulo da conquista de confiança e tá gerando essa segurança para o cliente confia na sua palavra a ponto de te consultar e insistir para que você venda para ele, porque ele quer muito que a sua solução seja aquela que ele vai optar, que você vai trabalhar com ele. Então, essa etapa pré-proposta comercial, ela valida todos esses pontos e depois, somente depois, a gente vai apresentar uma proposta comercial, contando logicamente toda a história até chegar no nosso preço, que vai ser pequenininho perto do potencial de retorno que a gente vai levar para aquele cliente, lembrando de todos os atributos que ele trouxe, de todas as dores que ele sente, do que está motivando a fechar aquele negócio, mas também trazendo as premissas que foram atendidas em momento de escopo, seja para dimensionamento de projeto, ou seja, das não ameaças ou ameaças supridas que nós identificamos naquela reunião, e o seu cliente vai estar confortável, tranquilo, para tomar uma decisão de seguir com você, mesmo sem necessariamente pressão. E o seu concorrente, falando para ele que ele perdeu a condição de 20% off até sexta-feira passada, como eu já mencionei. Então, não seja o concorrente que faz a pressão e que provavelmente fica se perguntando cadê as oportunidades que o cliente babou na minha solução e depois não me responde mais, que loucura é essa? É isso, pessoal. Muito provavelmente, não é bala de prata, mas muito provavelmente esse efeito de falta de segurança está sendo gerado e isso está justificando a sua baixa taxa de conversão entre encantamento e assinatura do contrato. Sensacional. Quando
A primeira vez que eu visitei a Plumes, a gente conversou sobre essa prática que vocês têm no processo comercial de vocês. Perdão, tromei no microfone. E o quanto... eu lembro da nossa conversa e você falando do quanto de diferenciação e confiança essa etapa gera. Eu lembro nas suas palavras. Mas espera aí, eu me reuni com seus concorrentes, ninguém me perguntou isso. Eu lembro que essa etapa de validação técnica ficou muito marcado para mim. Pô, mas ninguém me perguntou isso, Otávio. Então, até como assunto da próxima pergunta, geração de diferenciação, tá demorando um pouquinho mais, mas ninguém tinha me perguntado isso. Isso é um ralo. O projeto iria pelo ralo se ninguém me perguntasse isso, sabe? E que legal que ainda gera benefício para vocês, trouxe como boa prática e a gente pode compartilhar com a audiência esse sentimento, né, de geração de credibilidade para vocês, essa validação técnica, porque esse fornecedor está realmente preocupado com a entrega de sucesso e não vai jogar o problema pro coleguinha do lado lá, para quem for implementar, né? Imagem clássica que a gente tem também sobre o vendedor. Esse feedback, Cordô, que você falou, acontece, essa observação acontece muito. Então, o feedback que o cliente dá, já deu muitas vezes, tá, pessoal? Exatamente o que o Cordô falou, esqueci de falar isso que é legal. Ele vira pra gente e fala assim, cara, ninguém me perguntou as coisas que vocês estão perguntando, ninguém demonstrou preocupação nesses pontos, e vocês estão, tá todo mundo me pressionando para fechar, e vocês estão falando, não, peraí, vamos validar. E muitas vezes você educa o cliente para que ele questione os concorrentes. Então, o que é muito normal também, Cordô? Eu eduquei meu cliente de uma premissa importante para sucesso do projeto. Aí o meu cliente pega, vira para o concorrente e fala assim, cara, me tinha uma dúvida antes de eu aprovar a proposta que você está me pressionando. Como é que você vai implementar aqui o vendendo se eu não tenho os dutos? Aí o concorrente, você não tem duto? Ah, não, rapaz, espera aí, então a gente tem que resolver esse negócio antes. É assim, cara, ó. Desorganização. Obrigado. Você não quer resolver o meu problema. As pessoas precisam de vendedor. Os vendedores do futuro vão ser idênticos a profissionais de pós-vendas. A gente vai estudar mais o que a gente vende e se preocupar mais com o sucesso do cliente e ser viciado na resolução da dor do que de vender sorriso amarelo, ser feliz, negociar, estudar técnicas e siglas de venda. Vocês precisam acreditar nisso, pessoal. O novo comprador tem a versão a risco, ele quer conteúdo rico de verdade, ele quer ser educado de verdade, ele quer conversar com alguém que respeite as preocupações dele, que não pressione ou apresse muito. Eu sei que a gente tem meta, só que você vai compassar ali suas oportunidades, você vai bater suas metas, sem a necessidade de você de gritaria no dia 30. Adapte-se a isso, você vai ver que, por mais seja uma tendência, você vai dar muito mais resultado agora, tendo esse tipo de postura, do que tendo a postura do vendedor tradicional. Você vai se diferenciar. O momento é muito bom para você ser assim, porque ainda não é comum, ainda é muito diferente, ainda é muito raro encontrar um vendedor que tem esse tipo de postura. Então, aproveita o momento. Maravilha, maravilha. Otávio, para a gente fechar, o último hack tem a ver com construção e aumentar a percepção de entrega de valor. Conta um pouquinho para a gente como é que a gente faz isso de comprovar, né, a aderência exclusiva da solução e aumentar essa percepção de entrega de valor. Boa. Essa comprovação, ela pode se referir a Proof of Concept, né, a famosa POC, vou provar o conceito, né, entrega de valor que eu estou defendendo aqui para você, seja por meio de um MVP, um projeto reduzido que comprova aquela entrega, seja por meio de amostragem, seja por meio de algo que você leva para a prática e inicia a entrega de valor para o seu cliente antes mesmo dele fechar. Então, olha só, case de um sucesso legal reunião de validação técnica legal os dois ajudam muito, muito na diferenciação e na segurança. Mas se você conseguir de alguma forma antecipar para o seu momento de venda o início da entrega de valor para o seu cliente para sanar o problema que ele está sentindo, aí você está muito na frente. Principalmente se a sua solução tiver um fornecimento mais complexo. Tem soluções muito simples, né? Na venda transacional ou quando a venda é mais simples, tudo, aí o cliente tem muita segurança porque ele está vendo, ele já usou, ele já testou, ele está vendo que funciona, ele compra. Então eu estou supondo que aqui você tem uma venda mais consultiva, mais complexa e quebra a cabeça para ver como que você traz para o momento de venda uma parcela, pelo menos, da entrega de valor do seu produto. Você pode... É muito difícil dar exemplo, né? São muitos segmentos, mas você pode pegar uma fração daquela entrega, de novo, seja uma amostragem, um MVP, uma POC, vai aumentar seu CAC? Vai aumentar o seu CAC um pouquinho, sim. Só que você vai ver o que isso vai fazer com a sua taxa de conversão. Acordou, a gente converte acima de 50% das nossas POCs, tá?
Aham, Não é aham. dado para o podcast, é dado real, tá, pessoal? Não é todo mundo que a gente leva para uma POC, lógico, né? Que existe toda, como eu expliquei ao longo do podcast, existe toda uma série de critérios, mas mais da metade das pessoas que a gente faz validação de entrega de valor assinam um contrato conosco. Então, se você conseguir trazer isso para o seu processo de venda, você vai estar muito diferente e muito à frente dos seus concorrentes que estão pedindo assinatura de se leva para começar a entregar valor, enquanto você já está mostrando que você resolve o problema dele. Você não precisa ser um gênio em tendências e você não precisa ler artigos longos e absurdos e gringos para saber que cliente sempre vai optar por uma opção mais barata, mais rápida, de melhor qualidade e mais segura. Então, experimenta trazer isso para o seu processo de venda. Se o seu concorrente começar a fazer isso antes que você vai estar indo muito bem numa venda, só que ele já vai estar resolvendo o problema do cliente, enquanto você ainda está defendendo todo um projeto pesado e demorado e caro atrás de uma assinatura adoidado e as pessoas já estão resolvendo o problema antes de assinar nada com o seu concorrente. Então, cuidado, seja essa primeira empresa que vai fazer isso no seu segmento. Cara, eu ia comentar a mesma coisa. A conversão das POCs, dessas provas de conceito, é muito boa. Porque o cliente começa, é isso que você falou, o cliente começa a ver valor antes de pagar, antes de assinar, e voltar atrás é uma dor tão grande. Porque agora, Verdade. sabe por que eu gosto tanto da POC, Otávio? Porque o cliente, ele começa pequeno. E aquele grupo que começa pequeno vira superstar. Porque você entrega valor. Novidade, você entrega valor. E aí aquele SDR, aqueles 2 SDRs isolados que estão usando o MeTime, eles viram 2 máquinas. E aí é impossível tirar dos 2 SDRs. E é impossível fazer com que os outros não queiram usar também. Porque eles estão vendo os amiguinhos ali do lado, na POC, voando com você. Então, para mim, a conversão das POCs é muito boa, justamente por sim, valor rápido. E 2, o cliente começa pequeno, vê menos risco. E o grupinho que ele criou, isolado, voa tão rápido que todo mundo quer ser aquele grupo. E aí você já é uma realidade dentro da empresa. Basicamente vira sair da frente e assinar o contrato depois. Porque, de novo, você criou uma onda dentro da empresa. Chama POC, mas você cria uma onda dentro da empresa. Claro, se você conseguir entregar valor, pelo amor de Deus. Essa é uma etapa importantíssima. Exato. Que é impossível tirar você de lá. Vira queima de colchões depois para tirar você. Exato. Porque, de novo, você já começou a entregar aquilo que teus concorrentes estão pedindo assinatura, estão te cobrando, dizendo que o documento lá no DocuSign, ClickSign vai expirar, enfim, todas aquelas táticas que a gente conhece que não gosta de usar. Concordo completamente. E uma outra forma é, se você não consegue executar essa POC na sua empresa, então procura a minimização de risco, fracionando as suas entregas de projeto e fazendo com que os investimentos que o cliente tem em termos monetários, de pessoas e de tempo, sejam menores para uma primeira entrega de valor. Isso já vai fazer com que você reduza o risco, não necessariamente se utilizando de POC, eu sei que para alguns isso não é aplicável, não dá para matar metade dos insetos que tem numa casa, por exemplo, da detetização, mas se você fracionar entregas, quem sabe você, de qualquer forma, está reduzindo o risco e aumentando ali o conforto do seu cliente para ele conseguir seguir. Mas seu exemplo foi muito bom também. Otávio, mais uma vez, obrigado pelos hacks. Foi uma aula aqui para mim. Sempre uma aula quando a gente senta e grava algum conteúdo para MeTime, para Plumes. Muito obrigado por todo esse tempo, toda a disponibilidade que você tem. É basicamente um WhatsApp e você topa o conteúdo. Esse aqui também é um presente nosso para a audiência, para você que está ouvindo esse episódio. O Otávio, de novo, veio aqui em 2021, foi o melhor episódio. E a gente queria trazer um conteúdo denso, relevante, prático, como é a premissa do Cast for Closers. Mais uma vez, obrigado. Deixa um contato, deixa um agradecimento, se despede da audiência, esse espaço é seu. Boa, Octávio Garbi no LinkedIn, tem um C para complicar, né? Octávio Garbi, vocês vão me encontrar lá. Cordô, é o que eu falei no começo, quando eu falo é um prazer, não é da boca para fora. Cara, eu admiro muito o seu conteúdo. Eu sei do alcance que tem, eu estudei e ouvi muito o seu conteúdo e estar aqui e poder participar mais uma vez, levar conteúdo para você que está ouvindo. Eu fico muito feliz com isso. Assim, eu ganho o dia, eu ganho a semana de receber esse tipo de convite, participar. Espero participar mais vezes e continua nesse movimento. Você é um cara importantíssimo para o movimento de vendas, principalmente em site sales no Brasil. A gente precisa de mais figuras como você. Eu estou um ultra apoiador do movimento. Parabéns a você, MeTime.
Obrigado mais uma vez você que assistiu, ouviu esse episódio, viu esse episódio pelo YouTube. Meu obrigado, meu abraço. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar, deixar seu like aqui. Isso ajuda o YouTube a saber que a gente está produzindo conteúdo relevante. E seus amiguinhos, seus amigos, colegas de trabalho vão receber esse conteúdo por você ou pelo próprio algoritmo das redes, que também recomendam e levam esse conteúdo adiante. Nosso obrigado, nosso abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.